Olá! Então, esse vídeo ele tem o intuito de falar um pouco sobre o meu artigo que foi recentemente publicado na Almanac. Eu parti de um questionamento bem simples. Diante das efemérides do bicentenário, eu comecei a me perguntar como estava sendo narrada a história da independência do Brasil nos livros didáticos que estão sendo utilizados nos anos finais do ensino fundamental. Para responder essa questão, eu parti da lista de coleções aprovadas no último edital do Programa Nacional do Livro Didático, de 2020. Eu busquei compreender quais foram os parâmetros utilizados por essa importante política pública para avaliar e selecionar os materiais didáticos. Então, na primeira sessão, eu evidencio que a consolidação do PNLD modificou a relação com o mercado editorial brasileiro. Esse mercado editorial está dentro de um sistema capitalista em expansão. Então, nós temos que considerar que as editoras têm seus interesses econômicos específicos, mas também tiveram que se conformar às novidades historiográficas e à cultura e à memória sociais. Como é o principal texto curricular atualmente, eu também precisei me debruçar sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E a partir dela, eu observei que nós temos uma sequência didática bem específica para trabalhar com a história da independência do Brasil. Então, na segunda sessão, eu mostro que os movimentos coloniais do século XVIII e a transferência da corte para o Brasil, em 1808, são ainda considerados os principais antecedentes da nossa independência. Por sua vez, a transferência da corte ela é considerada como o principal fator histórico para o enraizamento dos interesses dessa metrópole na sua principal colônia. E isso vai ser essencial para justificar todo um conjunto de permanências e continuidades que essas narrativas didáticas vão apresentar ao longo dos seus textos. Na terceira seção do artigo, eu destaco a Revolução do Porto e o Grito do Ipiranga e como eles são analisados a partir de textos e de imagens ao longo dos livros didáticos. Eles são usados para explicitar uma rivalidade que vai nascendo e crescendo entre brasileiros e portugueses, ao mesmo tempo em que é ressaltada a atuação de atores sociais, especificamente da região centro-sul, atores de elite que, a partir de um consenso, conseguem manter os seus privilégios, mesmo diante de um momento de ruptura como é a independência. Também sabemos que, por muito tempo, a história da independência do Brasil ela foi narrada com uma maneira pacífica, sem grandes comoções populares. Os livros didáticos atuais, eles negam essa perspectiva, eles negam essa interpretação. E para isso, eles trazem para os textos principais os conflitos que permearam essa América portuguesa entre os anos de 1820 e 1823. Na última seção do artigo, então, eu observo que as lutas de independência no Maranhão, no Pará, no Piauí e principalmente na Bahia, elas são rememoradas como forma de colocar as mulheres, os homens, pobres, libertos e escravizados como protagonistas desses conflitos. Mas também para evidenciar os limites sobre liberdade e sobre nacionalidade nesse nascimento da nação imperial e escravocrata. Mas e as populações indígenas? Bom, eu observei que as populações indígenas, elas continuam sendo trabalhadas apenas em momentos específicos nessa narrativa da independência. As populações indígenas são lembradas quando se trabalha com a política de tutela ou com as guerras justas, que continuaram a acontecer durante todos os 800. E os livros didáticos assim evidenciam que existiam outras formas de participação política. No entanto, essa participação ela é esvaziada de criticidade e de historicidade ao ser restrita a poucos movimentos, como os quebra-quebras, ou a movimentos como a Confederação do Equador. Diante dessas instabilidades, a história da independência é finalizada com o fim do primeiro reinado e com a abdicação do Dom Pedro I. Finalizando o artigo, eu trago uma reflexão, Eu percebo que os livros didáticos de história, eles expressam uma narrativa mestra nacional que vem sendo construída desde os 800.
mas que também acaba atendendo a projetos de nacionalidade e de cidadania que vêm sendo trabalhados pelo Estado e pela nossa sociedade. A renovação historiográfica e as relações com a produção acadêmica são encontradas nesses livros didáticos e evidenciam potencialidades de ensino e aprendizagem. Mas dentro das nossas salas de aulas, na educação básica, nós devemos nos questionar para além disso. Penso que a história da independência, a partir dos livros didáticos, deve ser uma das formas de mobilizar o conhecimento histórico, que deve ser atrelado, relacionado às necessidades políticas e sociais das nossas comunidades escolares. E também como uma forma de defender reflexões históricas que estimulem perspectivas de futuro conforme ideais democráticos e transformadores da nossa realidade. Então, obrigada por assistir esse vídeo até o final e eu convido todas, todes e todos a conferir meu artigo na íntegra e também a aproveitar os demais conteúdos da revista Almanac.